pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, né, um vídeo aí fora do habitual da nossa rotina aqui do canal, mas eu compartilhei lá no meu Instagram, né, a retirada do meu DIU de cobre e surgiu infinitas dúvidas. Há um tempo atrás também eu cheguei a fazer um vídeo aqui pro canal, 3 anos atrás, falando sobre esse desejo que eu iria retirar o DIU, só que isso só aconteceu nessa semana, né? E eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência de retirada do DIU e algumas dúvidas que surgiram lá no meu Instagram que eu vou trazer para cá, porque pode ser dúvida aí coletiva. Então, já vai deixando aquele like aí, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, encaminhando esse vídeo, né, para alguém que tem dúvidas e bora lá acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, cá está o DIU de cobre, que era o qual eu fazia uso, né, há pouco mais de 5 anos. Eu coloquei esse DIU quando o Nicolas tinha 2 meses de vida, agora ele já vai fazer 6 anos esse ano, né, então tem mais ou menos 5 anos e meio que eu usava esse DIU de cobre. Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo aqui para o canal contando a minha experiência com o DIU de cobre, então se você quer saber mais, né, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês saberem tudo, os efeitos, enfim, né? Hoje eu quero falar especificamente sobre a remoção, como foi, se doeu, se não doeu, mas resumidamente, né, eu tive todos os sintomas que a maioria das mulheres que colocam o DIU de cobre tem, que é um aumento de fluxo, uma cólica ali um pouco mais intensa e alguns desconfortos. Então eu já era o meu desejo há muito tempo fazer a retirada do DIU e levou tempo porque o meu marido disse que ia entrar com os papéis da vasectomia, mas 6 anos se passaram, né? E até hoje ele nem foi procurar saber como que funciona. E cada vez mais o tempo passando, eu fui me incomodando, né, com o uso do DIU, não só apenas com esses efeitos colaterais que deram. Voltando aqui que o avião passou. 6 anos passaram e ele nem foi no hospital, no médico, nem buscou saber como é que funciona esse negócio. E no fundo, eu acho que ele não quer de fato cortar lá para não ter mais filhos não, tá? Embora é a alegação dele, né? E eu fui me incomodando cada vez mais com o uso do DIU, principalmente que já há um tempo eu estudo sobre feminilidade, como o nosso corpo funciona, e me apaixonei tanto por ser mulher, sabe? Pela forma como Deus nos fez. E isso me trouxe muito mais conexão com Deus e tudo aquilo que Ele nos fez para ser. Então, eu fui cada vez mais me incomodando, não queria mais ter DIU, não queria ter nada no meu corpo. Nem hormônio, nem nada, gente. Ao longo desse tempo fui conversando com meu marido e no fim do ano passado eu conversei com ele e falei, olha, você até hoje não deu entrada e tudo mais, no próximo ano eu vou fazer a retirada, que é esse ano de 2024. E tava tudo certo, tava tudo ok. E eu ainda não havia entrado, né, em contato com a rede de saúde para fazer a remoção, porque o ano foi uma loucura, gente. Já lá no meio do ano, passou do meio do ano, na verdade, né? E assim, parece que foi 2 anos dentro de um meio ano, de tanta coisa que aconteceu. Então eu acabei postergando isso. E quando foi no mês passado, né, no meu último ciclo, aconteceu algo muito esquisito comigo, que me fez pensar muito bem, né, se eu deveria mesmo continuar postergando a retirada desse DIU ou não. O DIU de cobre, ele tem a duração de 10 anos, né, diferente dos outros DIUs. O Mirena, se eu não me engano, são 5 anos e o Kailena, se eu não me engano, é 3 ou 2 anos, ou 5 anos também, não sei. O DIU de cobre, ele não tem hormônio, tá? Ele só mesmo deixa um ambiente hostil e ali o óvulo não consegue, né, dar continuidade em qualquer coisa que possa acontecer, ele dificulta ali uma gestação ir para frente. Dependendo de a partir de qual momento você considera a vida, o DIU de cobre ele é sim abortivo. Eu considero a vida desde o primeiro momento ali da concepção. Quando eu tive esse conhecimento, que foi basicamente entre o ano passado e esse ano, isso se tornou ainda mais urgente para mim. Quando foi no mês passado, a minha menstruação, que não é de atrasar, eu conheço muito bem meu corpo, meu ciclo, e tive um tempo para conhecer mais ainda como funciona, como é o processo da gravidez, em qual período que se engravida, né? Coisas que eu não tinha conhecimento lá atrás quando eu engravidei dos meus filhos, achava que qualquer momento engravidava e não é bem assim, né? Vi que coisas estranhas estavam acontecendo com o meu corpo. A minha menstruação ela chegou a atrasar, mas antes dela atrasar eu tive alguns escapes muito esquisitos,
como se fosse uma nidação, algumas coisas acontecendo comigo no meu emocional e eu fiquei sem entender. E até o momento, achei que eu tava com alguma coisa, até o momento que eu atinei e falei, gente, será que eu tô grávida? Só que eu não tava atrasada e eu tenho DIU, o que dificulta ainda mais acontecer uma gestação. E aí eu falei, olha, tá, falta uma semana pra menstruação vir e se caso ela não vier, então eu posso, né, ligar o sinal de alerta, mas a cada momento que se aproximava o dia de vir menstruação, os sinais, alguns sintomas, algumas coisas, como se fosse de gravidez mesmo, eu tenho 2 filhos, e nos 2 filhos eu tinha basicamente a certeza que eu estava grávida, né? Não foram diferentes, eu tive alguns sintomas que me fizeram acreditar muito que eu estava grávida. E aí deu o primeiro dia da menstruação, atrasou, nada de menstruação. Segundo dia, atrasada. E aí eu resolvi fazer um teste de farmácia e esse teste deu negativo. Então, no negativo desse teste, eu falei, então a menstruação deve descer. Deu o dia seguinte, nada de descer, o outro dia, nada de descer, e aí já se foram 4 dias de menstruação atrasada. Eu resolvi fazer outro teste. Fiz outro teste de farmácia, deu negativo, e nada do negócio descer, e eu resolvi fazer um de sangue. E esse de sangue também deu negativo. Nada da menstruação descer. Fiquei bem preocupada com isso. E aí passou, acho que 2 dias, foram 5, 6 dias mais ou menos de menstruação atrasada. Desceu, mas ela veio muito diferente do que está acostumada a vir. Foi uma dor como se fosse contrações, como se fossem dores de parto mesmo, um pouco mais suaves, né, obviamente, contínuas. A minha barriga, ela apertava e pressionava. E nisso saíam alguns coágulos. Os exames deram que estava tudo ok e tudo mais, mas eu cismei com aquilo. O que o DIU de cobre faz? Vou falar sobre a minha experiência. Ele libera algumas coisas de cobre, eu não sei dizer o que é, ali naquela região, né? E dificulta, por exemplo, a chegada do esperma no óvulo, e dificulta também esse óvulo a se mover para grudar na parede do útero. Ele não impede que você ovule, né? Então você ovula da mesma forma. Então, se caso acontecer de um esperma entrar no óvulo, o que vai acontecer é que aqueles pelinhos que existem ali no nosso útero para facilitar tanto o esperma chegar no óvulo e ser fecundado, ou até mesmo o óvulo já fecundado se mover para grudar na parede do útero. Ele meio que causa uma inflamação ali naquela região e torna o ambiente hostil e difícil dessa gravidez ir para frente. Esse conhecimento eu tive há pouco tempo, há 3 anos atrás, quando eu queria tirar o DIU, eu não tinha esse conhecimento e à medida que eu fui estudando sobre a feminilidade, eu cheguei nesse estudo e eu fiquei muito preocupada, porque você pode sim acontecer uma fecundação, só que não ir para frente porque o ambiente está hostil e não deixa com que o óvulo grude na parede uterina e não impede completamente a passagem desse esperma, né? Que era o que eu acreditava, que o esperma ele nem passava dali, mas na verdade pode acontecer sim de passar. E na verdade nenhum método é completamente, né, eficaz. Sempre tem a margem de erro. Mas quando eu soube disso, e aí eu fiquei mais ainda com anseio de fazer a retirada desse DIU. E no último mês, como aconteceu várias dessas coisas comigo, os sintomas, e eu também preocupada de caso, se tiver uma gestação, como é que ia ser, né? Quais são os riscos de uma gestação com o DIU? Eu fiquei muito pesarosa, fiquei pensativa quanto a isso e falei, pra mim foi a gota d'água. Eu já queria há muito tempo fazer essa retirada. E aí foi quando eu fiquei tão nervosa, gente, que eu fiquei tão pesquisando como é que funcionava, vi que era algo simples, né? O DIU, ele é colocado dentro do seu útero, assim, ele é colocado assim, fechadinho, e abre assim, dentro do útero. E ele meio que tampa a passagem, né? Tornando o ambiente ali hostil. E para fazer a retirada, eles deixam esse pedacinho dessa linha para fora do seu útero, então ali no seu canal vaginal, o médico consegue ver, né? Você mesmo fazer o toque, você consegue sentir essa linha como se fosse um nylon pro lado de fora. Para fazer a retirada é só agarrar e esse DIU sai assim inteirinho lá de dentro. Então eu vi que era algo simples nesse caso, porque tem alguns casos que precisam fazer cirurgia, né? Porque essa linha pode acontecer de entrar para dentro do útero, aí no caso é uma mini cirurgia para fazer a retirada desse DIU, é um pouco mais complicado.
E eu conversei com meu marido, né? Falei com ele dos métodos que eu aprendi naturais. E nós decidimos sim fazer a remoção, mesmo que ele não tenha dado entrada e nem decidido que quer fazer ou não vasectomia. A laqueadura nunca foi uma opção para mim. Nunca tive vontade de fazer laqueadura. Nenhuma, nunca tive vontade. Então nós conversamos, chegamos a esse acordo e eu marquei no posto para fazer a retirada desse DIU. Agora nós vamos entrar aí na questão, né, de como que foi para fazer a retirada desse DIU, gente. Fiz a marcação no posto, né, na rede pública, não paguei nada por isso. E quando eu cheguei lá, eles me fizeram um questionário, estava tudo bem, quando que foi minha última menstruação, por que eu queria fazer a retirada, eles foram me fazendo perguntas, se eu estava tendo algum sintoma, se tinha algo específico, se era porque eu queria engravidar, eles fizeram várias perguntas e não foi necessário fazer nenhum tipo de exame para fazer a retirada do DIU, uma vez que estava tudo ok, assim, né, comigo. Eles ainda perguntaram sobre o exame de prevenção, se tinha muito tempo que eu tinha feito, e eles já iriam aproveitar e colher ali na mesma hora. Mas eles marcaram a retirada do DIU para o dia anterior que estava prevista a minha menstruação de chegar. Então, quando ela olhou, né, era uma enfermeira que fez a retirada para mim, quando ela olhou, ela viu que eu estava, né, já ali no período, que já tinha chegado. E ela falou, olha, não vai dar pra gente colher porque você já está no seu período, né? Não é necessário você fazer a retirada do DIU estando no seu período menstrual, tá? Para colocar esse DIU é necessário, se eu não me engano, eles indicam, porque o útero vai estar um pouco mais aberto e vai ser menos doloroso para ser colocado. Mas para retirar é qualquer momento, estando naqueles dias ou não estando, tá? Então não tem muita necessidade de você ter um período certinho ali para fazer a retirada. Em alguns casos, eles vão pedir exames e tudo mais, se caso essa cordinha aqui, né, não estiver para fora e eles não conseguirem visualizar. Aí é preciso uma mini cirurgia. No meu caso, estava tudo ok. Como que foi ali, né? Eles me falaram para me colocar aquela roupa linda, maravilhosa, aquele vestido lá, com a abertura para frente. Tinha uma maquinha bem... Como quando a gente vai ganhar bebê, assim, que você fica bem... Tem, né, aquele lugar onde você pode pôr as pernas mesmo. Você abre ali e aí você fica bem de frente ali da enfermeira, as pernas um pouco mais encolhidas. E aí você fica ali de frente para a enfermeira. Eu achei muito legal a experiência dessa retirada do DIU. Foram duas enfermeiras, né? A enfermeira que ia fazer a retirada e a auxiliar dela que ficava ao lado me acalmando. Gente, achei isso maravilhoso, elogiei até o atendimento dela. Então, enquanto a enfermeira estava ali fazendo os procedimentos para a retirada do DIU, a outra ficava assim no meu ouvido, relaxa, respira pelo nariz, solta devagar pela boca, imagina que você tá num lugar lindo, esse é o seu momento de relaxamento. E eu pensando assim na minha cabeça, como é que eu vou relaxar se tem alguém mexendo nas minhas partes íntimas? Não tem como, mas como eu já tinha visto vários vídeos de médicos falando como que era feita a retirada do DIU, eu vi que quanto mais você resiste ali, né, com medo e trava, pior fica e mais doloroso fica. Assim também é quando você vai passar pelo seu processo de trabalho de parto, né? É algo que eu pesquisei até também na época, que eu queria sofrer o menos possível. E você dar acesso, você sentir aquela dor do parto, né? Era menos dolorido do que você resistir a ela. Eu relaxei, dei acesso ali para aquela enfermeira fazer o trabalho dela. E nisso, né, os músculos que precisavam estar relaxados mesmo, ficaram e tornam o procedimento muito mais tranquilo do que quando você contrai e fica ali tensa. Então, assim, mesmo com medo, eu tava, né, meu Deus, como é que vai ser? Será como é que vai ser isso? Eu relaxei e tentei dar o máximo de ouvidos para a voz daquela enfermeira que estava ao lado, falando, olha, imagina que você tá numa cachoeira e agora a brisa da cachoeira. E ela jogou até umas aguinhas assim em mim para me sentir como se eu estivesse nesse lugar mesmo. Foi muito interessante, né? E a enfermeira, ela ia fazendo o procedimento e ela ia me falando, olha, tá escorregando porque não sei o que, nem lembro direito, né? Eu tava só com medo. Ela falou, olha, vou fazer a retirada agora. Eu, tá bom. E na hora que ela puxou essa cordinha, né? Eu senti uma pontadona no útero. Até fiz assim, sabe? Deu aquela dor assim, bem no útero mesmo. E eu senti que era a hora que esse negócio aqui, ó, fechou e passou pelo canal, né? Falei, e elas respiram, e eu comecei a respirar e não resistir àquela dor também, senti aquela dor, aquilo ali me ajudou demais, gente. Pode parecer que vai ser mais dolorido, mas não é não, ajuda muito mais.
Senti umas cólicazinhas ali, mas foi a conta de eu me levantar da maca, ir lá trocar minha roupa, e ficou aquela cólicazinha ali que no fim das contas eu não soube se era a cólica da retirada do DIU ou se era a cólica mesmo do meu período menstrual, que já estava ali na porta também, né? Mas foi muito tranquilo, fiz minhas coisas normais no dia. Foi super tranquilo, fiz minhas coisas normais, não senti cólica nem nada. Lá no consultório, né, um pouco antes de eu fazer a entrada para a retirada do DIU, eles me deram um questionário para quem quer colocar o DIU. E eu falei, olha moça, eu quero fazer a retirada, eu assino o mesmo formulário. Ela falou, isso, pode ser o mesmo. E aí eu assinei lá fala que o DIU não é abortivo, lá fala várias coisas desse tipo, né, que o DIU não é abortivo. Não, mas no meu caso, que era a retirada, a partir do momento que retirou, no próximo período fértil você já pode, né, você já está pronta para uma nova gestação. Então ele não atrapalha, né, em nada você gestacionar ali, dali para frente. Diferente dos outros DIUs que tem hormônio, né, aquele DIU o Mirena ou Cailena, enfim, eles liberam o hormônio. O de cobre não, ele não tem essa função hormonal. Então assim que você faz a retirada, você já está completamente limpa e no próximo período fértil você já tem a possibilidade de engravidar. Elas me perguntaram, você vai fazer a troca? Eu falei, não, eu quero realmente retirar. Optei por não fazer nenhum método anticoncepcional. Nesse período eu conheci o método Billings, que é um método natural de você conhecer o período, né, do seu corpo, seu ciclo, todos os sinais que o seu corpo dá e saber quando você está ou não no seu período fértil, na ovulação. Isso é bom tanto para quem está querendo engravidar quanto para quem está querendo evitar. E como que você faz, né, essa análise desse método natural? É conhecendo profundamente o seu corpo, seu ciclo e a mucosa, né? A mucosa da sua, né, de você aí, da sua região íntima, você conhece a sua mucosa. Tem as fases, né? Quando ela tá mais aquosa, quando ela tá mais liguenta. Então isso é você se conhecer como mulher. Então esse período, né, todo que eu usei esse DIU, eu estudei sobre isso, conheci esse método Billings e achei maravilhoso e é o método que eu pretendo seguir daqui pra frente, tá? Mas quem opta pelo método Billings, sabe que não só ele, mas também qualquer outro método não é 100% seguro. Então a primeira decisão que você tem que tomar é estar aberta àquilo que Deus quiser fazer, né? Se caso você errar a contagem, ou se caso você achar que é num dia e é no outro e acabar vindo uma gestação, você tem que estar aberta para isso. Então, se você está conhecendo esse método Billings agora, através do meu vídeo, busque entender como que funciona. Ele não é um método anticoncepcional, ele é um método que você pode usar contraceptivo, né? No caso, não é contraceptivo porque você não vai ter nada ali interferindo, ou você usa o preservativo no dia que você estiver fértil, né? Ou você não tem a relação, né? Se você não quer engravidar, se você não quer ter ali uma gestação. Agora, se você quer, um método maravilhoso também para você conhecer. Olha, hoje aqui tá propício, né, para eu tentar aqui uma futura gestação. Então é um método muito bom. E quando eu compartilhei lá no meu Instagram sobre isso, várias mulheres falaram, nossa, eu usei esse método por 40 anos, ele é maravilhoso. E assim, fiquei muito feliz com todos os feedbacks que eu recebi desse método e estou super ansiosa, né, para iniciar daqui para frente. Quanto, né, a uma possível gestação. Eu sou super mãe, eu amo ser mãe, eu amo gestar, né, e eu tenho muita saudade desse período. Já falei com vocês que eu tenho desejo sim de ter mais filhos, não é um desejo do coração do meu marido, claro que tudo pode mudar ao longo desse tempo, o medo dele mesmo é só pelas dificuldades que nós passamos, né, durante esse período que nós somos pais dos nossos filhos. Foram muita dificuldade financeira e muitas outras coisas que a gente teve que enfrentar nesse caminho que ele não gostaria que acontecesse novamente. Mas meu marido é um super paizão também e ele sabe também, está ciente também dos riscos, né? Ou chances, né? Depende de como você quer, né? Como você enxerga isso. Ele sabe dos riscos e eu sei das chances que pode acontecer, né? De uma nova gestação e eu estou super aberta para o que Deus quiser fazer em nossas vidas, né? Se for vontade dele. E estou super aberta também, caso meu marido falasse, Lei, olha, no mês passado eu não queria ser pai de novo não, mas agora eu quero. Estou super aberta a isso também, sabe? Eu amo ser mãe, eu amo gestar e eu estou muito feliz de eu ter tomado essa decisão
de fazer a retirada do DIU, embora não seja com o intuito de uma nova gravidez, né? Sim, para estar limpa, para não ter nada em mim, sabe? E controlando aqui com os métodos naturais que estão disponíveis aí. Outra dúvida que surgiu também lá no meu Instagram é se o método Billings, se ele é a tal da tabelinha. E não, ele não é tabelinha. A tabelinha, ela se baseia na seguinte forma. Se a sua menstruação veio hoje, conta 14 dias e aí você tá no seu período fértil. Mas não é assim que funciona, né? O meu ciclo é de uma forma, o seu ciclo é de outra. Então não tem como a gente simplesmente falar, conta 14 dias e aí você tá no seu período fértil. Porque nós somos únicas. O método Billings, ele vai observar os sinais do seu próprio corpo. Não é de dias, não é nada disso, que é o caso da tabelinha, né? E como você faz essa observação do seu corpo? É pelo seu muco vaginal. Tem dia que ele vai estar mais elástico, tem dia que ele vai estar mais branco, tem dia que você vai estar mais seca, tem dia que você vai estar mais úmida, né? Então você vai se observar, vai entender como é que funciona o seu ciclo e o seu corpo, e nisso você vai ver, olha, hoje eu tô mais propensa a engravidar. E aí você que quer engravidar, nesses dias é onde você vai tentar uma possível gestação. E se você, no caso, é uma pessoa que quer fazer um planejamento familiar e não pode agora, por algum motivo, ter um outro filho, né? Às vezes você acabou de ter um neném e tem aquela demanda, né, de prestar atenção no neném e os cuidados e o financeiro do neném, ou você tem algum problema mesmo de saúde que você não pode agora cuidar de uma gestação, né? Ou você agora, questões financeiras, vocês não podem receber um novo neném na sua casa, né? Então, até mesmo para um planejamento familiar, no sentido de evitar uma gestação, né? Ou até mesmo querer engravidar, aquelas que buscam engravidar, o método Billings, ele funciona tanto para um quanto para outro, porque você vai saber, olha, hoje eu estou no meu período fértil, e aí você fala, não, então eu quero engravidar, é nesses dias onde eu vou tentar uma gestação, né? Ter a relação para tentar uma gestação. Ou, não, eu não quero engravidar, então aqui ou eu vou usar preservativo nesses dias, né? Ou eu vou me ausentar de ter a relação para que não haja uma concepção ali, não haja uma gravidez. Então, não é tabelinha. Tabelinha é conta tal dia e não sei o quê. Tabelinha é isso. E claro, todo método, né, ele tem chances de erro, né? Tem riscos, não é 100% seguro. Então, tem essas chances de acontecer, de você ter uma gestação. Então, sabe muito bem, né, como é que funciona o método Billings, e ele não é tabelinha, tá? Embora também tenha chances aí de dar errado. Por isso que precisa muito bem conhecer o seu corpo e conhecer quais os tipos de muco que indicam que você está ou não no seu período fértil. Essas foram a maioria das dúvidas, né? Por que você tirou? O que seu marido achou? Então, ele tá super de acordo, eu não fiz nada contra a vontade dele. E ele sabe muito bem do meu desejo de querer ter outro filho, eu sei muito bem do desejo dele de não querer ter outro filho, e nós vamos conversando e alinhando isso ao longo do tempo. A primeira coisa que eu fiz quando eu fiz a retirada do DIU foi fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que ele já me deu, os meus 2 filhos, e disse, Senhor, eu estou feliz e grata por tudo que o Senhor já fez em minha vida. Se for um desejo do seu coração, eu vou gestar novamente. Se não for, eu também estou satisfeito com aquilo que o Senhor já fez em mim. Então, a gente tem que ser grato, né, pelo aquilo que o Senhor já fez. E não é nada assim, ai meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver outro filho. Não, eu tenho esse desejo de ter outro filho, mas eu estou muito grata também pela família que o Senhor já me concedeu, né? E oro, sim, para que no tempo certo, se for da vontade dele, gerar o desejo no coração do meu marido também ser pai novamente. Então, né, tudo pode acontecer daí pra frente. O desejo mesmo de tirar o DIU foi para que não houvesse nada, né, que pudesse mudar o meu ciclo normal, sabe? Que não incomodasse, e eu queria ser livre mesmo desses métodos. Me perguntaram lá no Instagram se doeu, já disse que dá uma dorzinha, mas vocês não podem se basear por mim, porque eu sou bem resistente a essas questões de cólica e tudo mais, porque desde que eu tive os meus 2 filhos naturais, anos seguidos, né, um do outro, eu sou muito resistente à cólica, nunca mais usei remédio de cólica nem nada disso. Então, pra mim foi ok, vivi normal a minha vida, não precisa de repouso depois, pelo menos não pra mim, tá? O meu DIU era o de cobre, que também vocês me perguntaram muito lá no meu Instagram. Assim que você faz a retirada do DIU,
de cobre, tá? Que é esse que eu usei. Já tem chances de engravidar novamente, então você tem que ficar bem atenta quanto a isso. Se precisou fazer exames, eu não precisei fazer nenhum tipo de exame para saber se eu podia tirar ou não. Eu acredito que esses exames vão ser necessários se você tiver essa cordinha do DIU para dentro do seu útero. Aí vai precisar ver direitinho como é que tá lá dentro, né? Com exames. Se eu tirei o DIU para engravidar novamente? Não, não tirei o DIU para engravidar. Tirei o DIU para ficar realmente livre de qualquer método, de qualquer coisa dentro de mim. Eu quero ficar limpa, não quero ficar livre, gente, de hormônio, livre de DIU, livre de tudo. O que você vai usar daqui para frente? Nós vamos usar o método Billings, que é esse conhecimento do meu corpo, na semana que tiver mais propício ali, né, a engravidar. É só evitar ter a relação naqueles dias, ou fazer o uso do preservativo, tá? Outra pergunta, se sai sangue. Na hora que foi feita a retirada, saiu sim como se fosse um sanguinho rosa. Aí eu já não sei se é da retirada mesmo do DIU ou se é porque eu já estava ali, né, no meu período menstrual. Eu tinha acabado de chegar ali no consultório da médica, chegou ali a minha menstruação, então eu não sei se de fato vai sangrar, né? Mas saiu um pouquinho de sangue, acredito que foi pela retirada sim, tá? Mas pouca coisa, nada demais, tá? Outra questão, o fluxo vai diminuir? Acredito eu que sim. Eu estou ainda, né, tô no meu primeiro ali período, no meu ciclo menstrual sem o uso do DIU, então ainda não consegui sentir tanto, embora algumas coisas eu já percebi. Minha barriga ela já não tá tão inchada mais, né? O fluxo tá bem menor, eu já não tô precisando usar um monte de absorventes, interno, externo, papel, já não tá acontecendo isso, um só já é o necessário. E vamos ver também a quantidade que vai durar esse ciclo, né? Depois eu volto e conto pra vocês, tá? Outra pergunta foi, como que funciona? Como que faz esse método Billings? Eu não sou profissional na área, tá, gente? Eu aprendi pra mim, pra eu fazer em mim, né? Pra eu me monitorar. Então eu indico vocês a pesquisarem aí no próprio YouTube, tem vários profissionais na área, pessoas que ensinam esse método Billings, até mesmo, se eu não me engano, na Igreja Católica, é um método aceitável para a Igreja Católica, tá? Porque lá a Igreja Católica, se eu não me engano, os participantes, eles concordam quando casam, né, que serão abertos à vida. Então, o único método mesmo que eles aceitam é o método Billings. Então tem várias mulheres católicas que fazem uso desse método e ensinam isso para outras mulheres também, tá? Então aqui no internet mesmo é só você pesquisar método Billings, como funciona. Você vai aprender aí e saber mais ou menos como é que funciona e tomar sua decisão se você quer, né, seguir nesse método ou não. Outra pergunta foi como o Thiago lidou com isso, se ele aceitou, né? Claro, a gente teve essa conversa antes e ele foi o primeiro que falou, amor, tira esse negócio, porque ele viu tanto que eu sofri no último mês com aqueles coálogos e com muito medo de que tenha sido, né, um aborto espontâneo, algo que aconteceu. Eu não tenho nada concreto, né, porque eu fiz exames de gravidez, não deu nada, e os exames pós também, deu que estava tudo ok. Então, não sabemos o que foi de fato que aconteceu, mas que foi estranho, foi. Então, ele viu tanto que eu sofri, ele chorou comigo, porque foi uma dor muito forte, e ele viu, ele não tinha como, né? Ele falou, não, amor, realmente tira, tá fazendo mal, e a gente vai dar um jeito, né? E foi isso, eu nunca faço nada sem conversar com ele antes, sabe? Sem o ok dele. Eu morro de medo de fazer alguma coisa, vou fazer da minha cabeça. E ele fala, amor, não faz. E aí o negócio dá errado, sabe? Depois ainda fica ouvindo, tá vendo? Eu te avisei. Então, eu gosto muito de nós tomarmos a decisão juntos, né? Até porque nós somos uma só carne. E as decisões que competem a mim também envolvem a decisão dele também. Então, ele super ok, super tranquilo, tá ciente dos riscos, né, e das chances, e concordou super, e nós decidimos isso juntos. Bom, pessoal, eu acho que foram essas dúvidas mais recorrentes, as mais frequentes, né, que fizeram lá no Instagram pra mim. Foram muitas dúvidas sobre o que eu achava, se era pecado, se não era. E são coisas que eu não tenho alguma opinião formada sobre ou concreta, né? Me perguntaram também se eu estava tirando se era por causa de religião. E não tem nada a ver com religião, né? Há 3 anos atrás, quando eu ainda nem estava, acho que, convertida novamente, já era um desejo do meu coração.
tirar o DIU, né? E agora por motivos muito mais profundos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pesquisem, vão atrás, analisem, né, direitinho como é feito, qual que é o método melhor para você, né? Qual que é o seu objetivo de vida, qual que não é. Então, para você tomar as decisões, e não tome isso sozinha, não. Converse com o seu marido antes, sabe? Esteja de acordo, que é tão bom quando os dois estão alinhados em um só pensamento, sabe? Eu demorei esse tempo todo para fazer a retirada do meu DIU, justamente porque meu marido ele não estava totalmente adepto a isso, né? E eu esperei o momento certo para que ele tivesse de acordo para que a retirada fosse feita, e isso torna tudo muito mais leve, sabe? Você ter alguém que te apoia ali é muito mais leve, é muito mais tranquilo. Então, pesquise, porque eu não tirei da minha cabeça, eu pesquisei muito antes, teve muita coisa que eu pesquisei e sei também do que pode acontecer daqui para frente, né? E o que acontecer daqui para frente é bênção demais. E ao mesmo tempo, a gente já vai ficando com o coração em paz, porque a gente sabe que nada foge do controle das mãos do Senhor, né? Ele é o maior interessado nas nossas vidas e eu sei que o melhor vai ser feito para nós. Essas foram as dúvidas que surgiram lá no meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhei falando que eu ia tirar e agora eu voltei falando que, ó, tô livre. E eu vou te falar, a sensação como mulher de estar sem o DIU é simplesmente maravilhosa. Eu me senti tão alegre no dia que eu tirei. Hoje, se eu não me engano, é o terceiro dia que eu fiz a retirada do DIU. E eu me senti tão alegre, tão feliz, sabe, de ter feito essa retirada. E foi um dia muito importante pra mim, gente. Eu nem sei explicar de fato o porquê pra vocês, mas foi um dia muito importante. É até mesmo de tomar a decisão de ir lá tirar, sabe? Porque também tinha medo e não deixar o medo me parar. Foi muito importante pra mim e eu posso me dizer que eu tô livre do DIU. E assim, livre, sem nada, sabe? E eu tô muito feliz também com isso, foi muito bom. E muitas mulheres falaram, ai, que alegria, quando eu tirei o meu também, é tão bom não ter nada. E muitas falando, já tem 4 anos que eu uso o método Billings. E assim, eu tô muito empolgada para começar esse método também. E como eu falei, no meio do caminho aí, se o Thiago der o desejo no coração dele de ter outro filho, vai rolar, hein? Ó, não vem falar que eu não avisei antes. Não foi o motivo pelo qual nós tiramos, mas tudo pode acontecer e eu estou super aberta à vontade de Deus para as nossas vidas. Gente, um super beijo pra vocês. Espero que tenham gostado, tá? E até os próximos vídeos. Continuando aí, né? Com a arrumação, com a transformação aqui da nossa casa. Tchau, tchau.